Mega Saga Podcast. Salve galera, tá começando mais um Mega Saga e gente, que saudade de voltar a produzir o podcast aqui. É sério, eu tava começando a ficar com uma abstinência, porque depois que a gente fez o nosso intervalo, o pessoal que é das antigas aqui no Mega Saga sabe que a gente entrou num período de hiato ali pra gente poder se produzir melhor. Depois que a gente terminou o nosso último episódio, que se não me falha a memória, era de quem tem os melhores vilões, se era o Homem-Aranha ou o Batman. A gente ficou pensando assim, poxa, a gente terminou a nossa fase de ficar namorando os estúdios, ver se é aquilo que a gente gosta mesmo, e todo mundo amou essa interação, ficar mostrando o nosso rosto, já que a gente só fazia episódios por áudio. Então a gente falou, pô, já que é isso que a gente quer, vamos estabelecer uma coisa? Vamos focar em produzir conteúdo na nossa casa mesmo, mostrando o rosto. Então a gente foca em comprar equipamento, a webcam que a gente está gravando aqui, o microfone, e a gente começa a trazer o Mega Saga para o conforto da nossa casa, deixando ainda com aquela qualidade de vídeo, né? Já que vocês estão acostumados agora com a nossa fuça, então ok, vamos trazer isso para vocês, já que é o que vocês estão pedindo. E, bom, antes da gente começar o nosso episódio em si, que eu tô muito animado, nossa, que saudade de voltar a fazer as coisas, eu não consigo me conter. Mas eu preciso passar só dois avisos muito importantes para vocês, tá? O primeiro é que o Max não vai estar participando desse episódio, na verdade o Max ele saiu do Mega Saga, a gente deu um pé na bunda dele, mentira. O Max, na verdade, ele tá passando por uma fase de estudos, então as provas dele estão começando a chegar perto, então ele falou, ó, preciso focar nessa parte aqui, preciso focar nos estudos e nada mais justo do que a gente dar essa folguinha para ele, porque ele merece, né? Então, por enquanto, eu vou estar segurando as rédeas aqui, vocês se acostumem com a minha cara, eu sei que eu sou chato, mas tudo aqui vai ser pro bem de vocês, pro bem do Mega Saga também, e espero que vocês gostem, e qualquer coisa, qualquer feedback, é claro, eu sempre falo isso em todos os episódios, se tiver qualquer tipo de pendência, eu quero um episódio sobre isso, Pinguim, quero um episódio sobre aquilo, é só mandar na nossa DM ou então manda um e-mail pra gente, tá tudo ali na descrição, ok? E a nossa segunda notícia muito importante é que o Mega Saga ele tá mudando, só que ele tá mudando para melhor. Porque a gente está fazendo uma mescla, uma união das contas. Não vai existir mais Mega Saga Podcast, não vai existir Mega Saga Games nem News. Agora vai ser uma única conta do Mega Saga, o seu portal exclusivo para você acompanhar tudo que a gente está fazendo, desde conteúdo sobre jogos, desde cobertura de eventos, até mesmo os nossos episódios de podcast regulares. Você vai ficar sabendo tudo pelo megasaga.oficial com dois Fs, tá? Não se engane, não é oficial normal. A gente é um alá de gringo aqui. Mas, enfim, é esse aviso importante que eu queria passar para vocês, tá? Então, tem que falar durante alguns meses ainda, porque o pessoal ainda não se acostumou com isso, mas daqui a pouco vocês acostumam, beleza? E, gente, como dá para saber pelo título do episódio, a gente vai falar um pouquinho de mercado de jogos, uma coisa que a gente gosta bastante de falar. A gente já teve episódios sobre desenvolvimento de jogos, a gente teve sobre fotografia de jogos também, a gente tem um pezinho na área do games, então, tipo, sempre quando tem assunto envolvendo videogame, seja ele o mais complexo ou o mais simples que seja, a gente já tá querendo fazer conteúdo aqui, porque é uma coisa que a gente tem uma paixão muito grande. Não só HQs, né? Mas games também. E para me acompanhar no episódio de hoje, a gente vai ter ela me acompanhando aqui, que já gravou um episódio comigo sobre Faith Battle, aquele jogo de carta. Quem é das antigas lembra? Bianca Brecalho. Bi, dá um salve pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de volta. É muito bom, tava com saudade e com toda certeza estou muito animada para esse episódio, hein? Show. E assim, a gente vai falar de mercado de jogos e a gente não pode deixar de falar da nossa ilustre convidada, ela que é empreendedora, CEO da Indie Hero e também da Game Jam Plus. E tem mais alguma coisa? Esportista, é game também, né? Ju, é contigo agora. E aí, galera, tudo bem? Obrigada por vocês me convidarem para estar aqui com vocês. Estou super animada. Acho que é isso, né? Para começar, eu sou CEO hoje da Indie Hero, da Game Jam Plus. Acho que a gente vai ter uma oportunidade aí durante o episódio de falar sobre isso. Mas no meu pessoal, eu gosto muito de praticar esportes e gosto muito, e sou nerd, né? Desde sempre, né? Tipo assim, a gente não é nerd só de um jeito, a gente é nerd de todos os jeitos. Então, mangá, anime, né? Tipo assim, o que tiver de jeito de ser nerd, a gente tá lá.
Show demais. Cara, e uma coisa que eu gosto muito de trazer nos episódios é que tem muita coisa que a gente gosta, só que a gente sabe às vezes pouco. Um bom exemplo disso é um episódio que a gente trouxe de fotografia nos jogos. Fotografia todo mundo conhece. Ah, a gente pega uma câmera aqui, tira foto e acabou. Mas não é só isso. Tem muitas coisas por dentro do mundo da fotografia que a gente às vezes está na nossa cara e aí, sabe, a gente só desperta depois que vem um profissional aqui no episódio e fala, ó, é por causa disso, disso, daquilo. Você fala, caraca, minha vida mudou depois disso que ele falou, sabe? E a mesma coisa com jogos. Às vezes a pessoa fala, não, um jogo é só ali um sistema, uma programação ali, um programa que eu jogo, me divirto e acabou. Só que tem tanta coisa por detrás disso, desde a parte da produção até a parte da venda, comercialização dos jogos. E a gente está aqui justamente para falar dessa parte agora, né? Dos mercados de jogos que a gente não se aprofundou ainda. A gente flertou um pouco com essa parte quando a gente falou de desenvolvimento de jogos com o Igor Rashid. E aqui a gente está para se aprofundar nesse mundo. E a Ju vai estar aqui guiando a gente, porque eu e a Bi, a gente está louco para saber. Tá? Mas antes de falar um pouquinho mais de mercado de jogos, eu queria saber um pouquinho mais como que foi a sua jornada, Ju, para estar rumo ao profissional. Foi desde criança que você estabeleceu isso? Nossa, eu quero trabalhar com jogos. Tipo, como é que foi isso? Pois é, né? Foi super acidental pra mim. Não teve uma coisa assim, né? Tipo, eu sou formada em engenharia elétrica, né? Com ênfase em telecomunicações. Fiz um mestrado em nanotecnologia. Tipo, tudo isso tem absolutamente nada a ver com jogos. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, cara, eu entrei em depressão, porque eu não queria trabalhar com engenharia. Eu já tinha investido 8 anos nisso, trabalhava em multinacional e tal, né? Só que, cara, eu odiei cada segundo. Eu gostava de engenharia, eu não gostava de trabalhar como engenheira, que são duas coisas diferentes, né? Normalmente, quando a gente vai escolher um curso, fazer uma faculdade, a gente escolhe a matéria. Ah, eu gosto de matemática, então vou fazer isso aqui, né? Só que gostar da matéria, embora eu tenha gostado das matérias da faculdade, não significa que eu queria trabalhar com aquilo, né? Então foi um momento bem difícil para mim, transitório, né? Eu precisei entrar em depressão e tal. E quando eu saí sim, passei por esse processo, né? Meio que a resposta do processo foi começar a empreender. Eu sempre tive características empreendedoras desde criança. Acho que meu primeiro negócio deve ter sido com uns 10 anos de idade. Tinha um banco de figurinha que eu geria no colégio, tá ligado? Não tinha nem os álbuns de figurinha, mas eu tinha todas as figurinhas, eu negociava isso e batia bafo, não sei o quê. Eu fazia o black market das figurinhas de Você álbum. era chefe de gangue, então, de figurinhas de álbum da Copa. Tipo, não só da Copa, qualquer Caraca. álbum, né? Tipo, na época que eu fazia isso, tinha aquele álbum do Dragon Ball, aí tinha álbum dos dinossauros que vinham no negócio de chocolate, entendeu? Tipo, cara, Então você andava com um sobretudo na escola? Ó, você precisa de qual quase figurinha? isso. Você abria o sobretudo. Eu Caraca, e tinha você não tinha um álbum. não tinha um álbum, E você. Caraca, isso é bizarro, cara, mas eu porque isso é comercializava. tipo. Caraca. Aí era tipo assim, falta, sei lá, 3 figurinhas pra eu completar meu álbum. Eu falei, aí eu tinha as 3 do cara. Eu falei, cara, então troca essas suas 3 por todas as suas repetidas, porque você não precisa mais de repetida agora. Você vai completar seu álbum, tá ligado? E aí a Genial. pessoa, tipo, aceitava com 10 anos, né? Que eu estou aqui com crianças, mas enfim, eu Eu também tô era uma criança, chocado com então isso, velho. tava podendo, né? Negociadora não. E aí não, desde criança. Depois eu fiz pulseira, miçanga, e enfim, continuei aí, organizadora de evento, de colégio, de grêmio, depois de chopada de faculdade, e, sabe? Eu morei um tempo fora do Brasil, aí eu queria festa brasileira lá fora, entendeu? Tipo, e aí eu comecei. Eles não tinham o conceito de chopada, tipo open bar, sabe? Tipo, que você paga e bebe quanto Uhum. quiser. Isso não, era um conceito que não existe, tipo, na Europa, assim, sabe? E aí a gente criou esse conceito lá, depois a gente descobriu que não existia, porque é contra a lei, entendeu? Mas, enfim, assunto para Talvez seja por isso. outros dias, né? Mas, enfim, eu sempre tive características empreendedoras, né, desde criança. E só que a minha família é mais tradicional, então eu não vi empreendedorismo como um caminho, tipo,
né? Na minha família é meio que engenharia, medicina ou direito, né? Era mais uma coisa mais tradicional, assim. E aí eu decidi empreender. E aí eu comecei empreendendo na área de construção civil. Tive aí os meus 2 primeiros negócios, cometi todos os erros que todos os empreendedores iniciantes cometem, assim, quase cartelinha, quase um checklist de tudo que você pode fazer errado, que todo mundo fala que você vai fazer errado. Aí eu quase que O marquei um bingo bingo. dos erros você... Todos. Comecei sem fazer contrato, não sei o quê, briga de sócio, alinhamento de expectativa, caixa, tudo. Tudo. Se você fizer um bingo dos erros do empreendedor iniciante, eu cometi todos eles. Mas enfim, faz parte do processo. E aí, na pandemia, a minha empresa, que era nessa área de construção civil, ela faliu, né? Porque veio a pandemia e eu não podia mais fazer a obra, né? E todos os meus negócios, eles têm um cunho social, isso é muito importante para mim, né? Eles têm que ter o que a gente chama de negócio social, negócio de impacto. Ou seja, a gente tem KPIs, ou seja, metas voltadas para o financeiro, para performance, mas a gente também tem metas sociais que a gente tem que atingir. E isso é primordial em qualquer negócio que eu abra, tem que ter isso, né? Então, o meu negócio na área de construção civil, eu treinava mulheres, por exemplo, para estar vindo para esse setor, para aumentar a renda delas, por exemplo. Mas a gente faliu na pandemia, e aí eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer agora? E aí eu mandei num grupo de WhatsApp que eu tinha com outros empreendedores, falei assim, galera, eu vou voltar ao mercado, se alguém souber de uma vaga aí, eu precisava ganhar dinheiro rápido. Eu tava, tipo assim, fali, fui dormir no chão da casa da minha amiga, aquelas coisas de novelinha de empreendedorismo, né? sempre tem seus altos e seus baixos. A vida É isso. faz parte. Pô. Aí eu tava procurando, tipo, um emprego mesmo, né? Eu falei, eu preciso, sei lá, um emprego para eu trabalhar uns 2, 3 anos, juntar dinheiro de novo para eu poder empreender de novo. Mas eu preciso de uma grana agora, não dá para ficar nessa coisa assim mais incerta, né? E eu acabei, na época, recebendo 2 propostas. Uma proposta para uma empresa de RH com diversidade, ou seja, a gente levava a diversidade para as grandes empresas do Brasil, tipo Ambev, Coca-Cola e tal, né? Então a gente ajudava eles a contratar com diversidade. E da Game Jam Plus, do Ian, que já era um amigo meu já há 4 anos, e a gente trocando as nossas mágoas de empreendedor no bar, e a gente sempre se encontrava todo mês, assim, a gente tinha uma cerveja mensal dos empreendedores, e eu e ele a gente trocava muito, assim, não, o que você fez, o que você fez, sabe? Porque eu e ele a gente tem uma vibe muito parecida. E aí eu recebi essas 2 propostas, eu achei que eu fosse ter que voltar ao mercado mais tipo de engenharia, né? Tipo, como nesse tempo eu recebi 2 propostas de empreendedorismo na empresa de RH, né? Justamente para entrar como COO, né? Como diretora de operações para escalar a empresa. E na Game Jam Plus, meio que tipo, o Ian tinha acabado de ir pro Shark Tank e não tinha ido o episódio no ar. E aí ele, quando viu minha mensagem, ele me ligou e falou assim, Juliana, tem que te contar um negócio que eu não posso te contar ainda, porque eu tô sobre NDA. Mas eu vou te contar. Aí eu falei, entendi. Aí ele, então, eu fui no Shark Tank, e aí eu vendi um Uber do mundo dos jogos por R$1 e eu consegui 5 Sharks. Só que agora eu tenho que criar a empresa, porque a empresa não existe. Porque ele não vendeu a Game Jam Plus. Ele tem uma ideia de uma empresa, entendeu? Que ele vendeu 25% dela por R$1. E ele falou, cara, vem aqui e cria empresa pra mim. Você vai começar uma empresa que já tem todos os tubarões como sócio. Vai ser, tipo, incrível. Aí eu falei assim, tá. Aí eu aceitei as 2 propostas. E depois de 1 ano nas 2, meu coração foi pra Game Jam Plus. Porque eu já era nerd desde criança mesmo. Eu já gostava de jogar, eu gostava de anime, mangá. Então, eu me encontrei dentro dessa área de games, né? Então, foi bem por acidente, mas ao mesmo tempo foi, tipo, seguindo o que era importante para mim, vamos dizer assim, né? A gente foi E para foi lá. uma ótima oportunidade para ti também. Caraca. Sim, foi Pô, isso ótimo. aí não acontece todo dia também. Caraca, muito show, velho. Não acontece, mas só acontece com quem sai de casa. Se você Você não sai de você tem um casa e ponto. você não arrisca, realmente não acontece com você. Assim, de A Caraca. ter iniciar, chance de acontecer. Perdão. Hã? Perdão. Eu fiz uma pergunta, não tinha terminado de falar. Pode terminar.
não é para isso, para ter chance de acontecer, a gente tem que sair de casa. Né? Uhum. Eu gostaria de saber, né, como você gerencia o teu tempo, né, hoje, né, sendo CEO, e como você gerenciava duas empresas ao mesmo tempo, né? Poxa, era muita coisa para fazer, eu imagino, né? Seu gerenciamento do tempo devia ser muito bom. Então, diz o meu psicólogo que eu sou um pouco workaholic, né? Então, eu realmente eu gosto muito de trabalhar. E aí eu, na verdade, preciso me gerenciar para não trabalhar, né? Porque é importante não trabalhar. É importante ter momentos de pausa para você estar bem para trabalhar, entendeu? Então eu precisava realmente ter eu preciso me gerenciar para priorizar essas certas coisas, né? Tipo atividade física, etc., para eu poder realmente performar no trabalho. Mas, cara, eu tenho algumas técnicas, né? Uma delas eu uso muito é o brain dump. Eu pego, tipo assim, tudo que tá na minha cabeça que precisa ser feito, e aí, tipo, tá até aqui, né? Eu gero, tipo, uma lista, entendeu? Que é uma lista itinerante, que eu fico com ela o tempo todo, tipo, no papel mesmo. Eu sou old school, sou velha, então uso papel. E aí, depois que eu boto tudo que precisa ser feito nessa lista, eu entendo ali o que é urgente, o que é prioridade, aquela matriz de urgência e importante, né? Então, eu entendo primeiro o que é urgente e importante, o que é depois só urgente, mas também não importante, depois o que é importante, mas não é urgente, e aí, por fim, ficam as coisas da lista que não são nem importantes nem urgentes, né? Tipo, aqui, que tá como não importante, não urgente, é renovar a minha CNH, entendeu? Que tá nessa lista há 4 anos. Que nunca, as coisas não importantes, não urgentes, acabam nunca sendo feitas, entendeu? Mas renovar minha CNH tá na lista há 4 anos. Mas é um exemplo de coisas que não são, tipo assim, eu não dirijo, eu não tenho carro, então, tipo assim, renovar minha CNH não é nem importante, nem urgente, entendeu? Eu tenho identidade que tá em prazo de validade, então eu não preciso disso, né? Mas é algo que eu deveria fazer em algum momento. Deveria. Tá na lista. Mas, enfim, eu boto tudo na lista, entendo o que é, e aí eu vou resolvendo, né? Aí eu boto, por exemplo, quando estava mais no início da empresa, a gente não tinha muita gente trabalhando pra gente, eu ia ali separando blocos, né, que eu não tinha reunião, eu fechava a minha agenda para poder executar aquilo, né? Hoje o grupo, vamos lá, Game Jam Plus, que a gente chama de Games Dev Hub, que são 5 empresas hoje é um grupo de 40 pessoas, né? Então tem 40 pessoas trabalhando aqui. Então hoje eu já olho para essa lista de um outro olhar. O que aqui eu delego para quem, para fazer o quê, entendeu? Porque hoje o meu trabalho é delegar, basicamente, entendeu? Tipo assim, meu trabalho é delegar e o comercial, que isso só acaba sendo eu que faço, sendo que ainda tem pessoas que me ajudam no comercial por trás, fazendo back-office, mandando e-mail, entendeu? Então, hoje a gente tem uma estrutura, tem uma empreendedora que eu gosto muito, que é a Code Santos, que ela é muito, ela fala assim, cara, você como CEO da empresa, o seu trabalho é te substituir a cada 3 meses. Então, tipo assim, você está fazendo um trabalho X, o seu trabalho, enquanto você está fazendo um trabalho X, é achar alguém que vai fazer o trabalho X para você ser substituído, e aí você tem que fazer o trabalho Y. E aí, quando você estiver fazendo o trabalho Y, você tem 3 meses para achar uma pessoa para fazer aquele trabalho Y para você, e aí você te substituir. Então, o meu trabalho é me substituir a cada 3 meses, né? E foi assim que a gente meio que cresceu a empresa. Então, no início, eu fazia tudo. Chegava lá, mandava e-mail, não sei o quê, tipo todas as tarefas, organizava Uma o espécie evento. de metamorfose ambulante, né? Isso, eu ligava para todos os palestrantes, eu não sei o quê, tipo assim, eu fui fazer todas as tarefas operacionais, a Game Jam Plus, eu falava com todos os organizadores locais, sei o quê. E aí, conforme a gente foi crescendo, eu fui achando pessoas para as funções que eu estava fazendo e me substituindo. E isso muda o jeito que, tipo assim, agora eu não reservo tempo para fazer, tipo, para fazer coisas na minha agenda. Eu reservo tempo para, por exemplo, estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo, né? Tipo, agora é meu trabalho ser a cara pública da empresa, né? Tipo, e com isso, então eu vou atrás de lugares para falar, de podcast, de palestra, né? Isso é um projeto da empresa. Não é tipo assim, a Juliana acordou, vou ser palestrante. Não. No final de 2023, a gente sentou, né, numa reunião de direção da empresa e falou assim, cara, a gente precisa personalizar
a marca, isso aqui é importante por causa disso. Não, a gente já está no momento que, pô, a gente já tem uma comunidade grande o suficiente, então a gente precisa personificar a marca. Na época, nós éramos 4 sócios e a gente fez uma votação de quem ia virar a cara da empresa. Eu votei no Ian, que é meu sócio. Os outros 3 sócios, na época, votaram em mim. Então, fui votada. E aí, a partir de final de 2023, em novembro, dezembro, eu comecei a produzir conteúdo, que é um projeto que a gente chama de Jufluencer, entendeu? Tem um nome o projeto, tem meta, tem número enfim, podcast que eu tenho que falar, abordar, enfim, tem todo. É um projeto que tem início, meio e fim, com métricas e tudo, porque esse é o meu trabalho hoje. É um trabalho que vai ser super difícil substituir, né? Porque aí você personifica a marca. Esse é um que provavelmente eu não vou conseguir me substituir. Mas, por exemplo, eu estou procurando como me substituir no comercial, né? Então, tipo, a gente está treinando pessoas no comercial para eu ficar cada vez mais substituível dentro do comercial da empresa, né? Cara, você falou de uma coisa que eu me identifiquei muito, que você falou assim, não, eu tinha indicado o Ian pra essa parte aí, só que todo mundo votou em mim de novo. Bia, como é que foi o começo do Mega Saga pra gente decidir quem era o senhor? Detalhes, né? Detalhes. A gente não precisa Caraca, eu desses falei, pontos. que isso, gente? Me identifiquei, viu? Me identifiquei. Então a gente tinha que ser o Ian, Mas, porque ele foi no Shark Tank. Então ele já tinha vídeos uhum, online com 2 milhões de visualizações. Eu falei assim, gente, por que a gente vai criar uma marca, né, minha do zero? Eu nem usava o Instagram, tá ligado? Tipo, eu não gosto muito de rede social, então não tava nem nas redes sociais direito, entendeu? No máximo eu postava, tipo, viajei com a família, postei 5 fotos, entendeu? Eu falei, cara, por que a gente vai, tipo, você já tem vídeo com 2 milhões de visualizações, né? Mas é isso, né? Eu fui votada. o destino Sobre isso. você assumiu. É isso mesmo. Mas assim, Ju, como que você consegue descrever para quem tá aqui no episódio e não entende muito bem dessa parte mais comercial do mundo dos jogos, em poucas palavras, o que você diria sobre o mercado de jogos na parte comercial, para quem é leigo? Como você resumiria? Quem quer começar a fazer comercial dentro da área de jogos, né? Quer começar a vender ou captar dinheiro para o seu jogo, né? Quer captar um investidor, uma publisher, que são os publicadores de jogos. Ou vender o que a gente chama de outsourcing, que é basicamente serviços, né? De você fazer parte da arte ou do som para outras empresas, né? Aqui a gente tentou várias coisas. E o que a gente viu que funciona mesmo é ir em eventos. Então, eventos como Gamescom Latam, né, Game Nova Summit, GDC lá em São Francisco, a Gamescom lá da Alemanha, entendeu? E, assim, até eventos menorzinhos, assim, locais. Assim, sair de casa, a gente viu que é o que funciona dentro dessa indústria. E a gente viu isso gastando um monte de dinheiro e fazendo um monte de coisa errada, como todo mundo que empreende, né? A gente contratou aqui o que a gente chama de SDR, que é uma pessoa especializada em levantar leads frios. O que são leads? São possíveis oportunidades de vendas. Então, uma pessoa especializada a ficar catando gente no LinkedIn e, tipo, angariando listas de e-mail pela internet de pessoas de um perfil, que a gente não chama de perfil, a gente chama de persona, né? De pessoas de uma persona específica. Persona é tipo, o meu comprador, a gente personifica o comprador, né? Então, o meu comprador ele é a Luísa tem gato, ela é vegetariana, não sei o quê. Então a gente meio que cria personagens para identificar quem são os nossos compradores. Isso é super importante. Uhum. Eu estava na empresa, por exemplo, de reforma, a gente criou a persona e eu vi que o meu cliente, todos eles tinham pet. Aí eu comecei a deixar meus panfletozinhos de obra dentro de pet shops. Isso foi uma conversão muito boa para mim. Entendeu? Então, entender exatamente onde você encontra o seu cliente é muito importante. Então, a gente trouxe a persona de quem são os nossos clientes, aí a gente contrata um SDR, que é uma pessoa específica e especializada em pegar aquela persona e achar essa pessoa na internet e gerar esses que a gente chama de lead frio, né? Que tipo, aí você, gera, aí manda 500 e-mails por semana, né? Aborda, liga para as pessoas. Aí a gente tentou de tudo, e-mail, LinkedIn, ligar para as pessoas, não sei o quê. E a gente investiu bastante nisso, a gente contratou SDR, a gente contratou
outras 3 pessoas de comercial que já tinham experiência com comércio, porque assim, o meu background não é em comercial, né? A gente contratou 3 pessoas com background em comercial, né, em vendas, gastamos um dinheirão nisso e a gente teve 0 vendas. Zero. Zero. Tipo assim, nada. Aí a Caraca, gente foi doloroso. O um valor soco no estômago. faz parte de empreender, mas assim, 6 meses de trabalho e um dinheiro considerável gasto e zero, né? Tipo assim, a gente olhou e falou assim, caraca, e agora o que a gente faz, né? E a gente falou assim, cara, mas a gente ainda vendeu nesse período. Como que a gente vendeu, né? A gente vendeu, assim, indo para evento, conversando com um, conversando com o outro. Eu já dava, a gente não tinha um projeto de influencer ainda, mas eu já dava umas palestras aqui e ali, entendeu? E a gente via que às vezes quando eu ia dar palestra, no final alguém vinha conversar com a gente, ou alguém assistiu isso em algum lugar, sabe? E aí a gente mapeou isso e falou assim, cara, talvez seja melhor a gente fazer um double down, ou seja, duplicar a quantidade de eventos que a gente vai e entender quais os resultados disso, entendeu? E aí a gente fez isso. Entendi. E aí foi assim, Em níveis. Só que em níveis comparativos, então, a parte comercial seria o leme ou a vela que vai aproveitando a oportunidade dos ventos e direcionando o projeto? seria seria mais talvez a Seria vela. madeira. Não, seria tipo talvez a A vela? vela, porque o mercado de games ele muda muito, muito rápido. Uhum, Então, nem vento, né? Vamos dizer assim, sabe? E, tipo, uma das coisas que a gente entendeu que é importante do comercial e de uma empresa nesse setor é conseguir se adaptar a essas mudanças de um jeito muito rápido. Então, por exemplo, o produto que a gente mais vendeu em 2023, a gente não vendeu em 2024. A gente vendeu um outro produto que a gente nem vendia em 2023. Aí o produto que a gente mais vendeu em 2024, tipo assim, a gente pouco vendeu ele agora em 2025. A gente está começando a vender um outro produto que a gente vendeu, sei lá, fez uma venda em 2024, entendeu? Então, assim, uhum. o comercial acaba precisando se adaptar muito rápido a essa mudança de mercado para conseguir criar ali junto com nesse campo que a gente faz, né, que são vendas complexas, né, para criar um produto que faça sentido pro cliente, né? Uhum. Eu tenho uma analogia, tipo, uma comparação, na verdade, que eu não sei se eu vou estar certo, é mais frutos, vozes da minha cabeça que estão falando para mim e para mim faz sentido. É comparando a indústria de jogos indie com os jogos AAA, esses mercados mais estabelecidos hoje em dia, por exemplo, um Xbox, uma Sony da vida com PlayStation, né? Então, assim, eu gosto de pensar que o barco de madeira são os jogos indie que dependem da vela para estar pegando o vento certo, para estar levando para a direção certa e aproveitar cada minuto assim dessa oportunidade. E esses mercados mais estruturados, esses jogos mais bam bam bam, por assim dizer, eu diria que é o jet ski, que independente se está fazendo vento ou não, ele por si só de estar parado ali, ele já está com a possibilidade de ir para o canto que ele quiser. Tipo, nos eventos que você falou, é praticamente você abraçar o networking. Então, num Eu diria evento, que o AAA estaria mais para um cruzeiro. Ele é um cruzeiro grande, mesmo, né? demora para mudar de direção, entendeu? Se compromete, tem muito Boa. processo, as coisas são caras, entendeu? Tipo, mas no final do dia fatura uma grana, tipo assim, o cruzeiro não tá É. falindo, O entendeu? cruzeiro, o Cruzeiro é até melhor mesmo, porque eu tava pensando na facilidade, entendeu? Aí eu coloquei logo na minha cabeça o jet ski. Culpa das minhas vozes, não é culpa minha. Mas, enfim, e aí, como você falou dessa parte de participação de eventos, vamos dar um exemplo aqui, a GDC, lá em São Francisco. Lá tinha muita gente grande também, a CD Projekt Red, né? Os caras, por si só, de estarem parados ali, eles já estão vendendo. Então, assim, é uma coisa diferente, por exemplo, de uma pessoa que está com um jogo indie, que ele tem ali que caçar as pessoas certas, como se ele tivesse, sei lá, tivesse que ter um imã personalizado, que ele tem que puxar só aquelas pessoas
certeiras que vão estar ajudando com o projeto. Aquelas pessoas, sabe, a galinha dos ovos de ouro, entende? Diferente de um pessoal grande, né? Então, assim, como que funciona para quem é pequeno, para quem está desenvolvendo um jogo indie, querer, assim, alavancar e distribuir de uma maneira, assim, bacana para o pessoal conhecer os jogos, vender também os jogos, que é a parte mais importante, para estar conseguindo, sei lá, se pagar o jogo também, ou às vezes até mesmo produzir mais tipos de oportunidades dentro desse projeto. Tá. Então, uma coisa assim, as empresas grandes, quando elas vão para esses eventos, elas não estão interessadas em vender. Elas estão indo como uma ação de branding, que é tipo um negócio diferente do comercial. Elas estão indo, tipo assim, eu quero que as pessoas. É importante para essas empresas. O branding é como se fosse o level mais elevado do marketing, né? Tipo assim, quando você está iniciando uma empresa, você pouco consegue pensar em branding, né? Quando a sua marca começa a crescer, você começa a ter um departamento de marketing, você começar a pensar, ok, tipo, o que é branding, né? Posicionamento de marca, né? Então, assim, uma PlayStation, ela não está na GDC para vender, ela não precisa vender, ela está ali como posicionamento de marca para falar assim, olha, esse é um evento muito importante, por isso eu estou aqui, né? Então, não, tipo assim, não esqueçam de mim, eu sou relevante, né? Tipo, então eu existo aqui e tal. Então, assim, as empresas grandes vão para esses eventos muito como uma sessão de branding, até para elas, por exemplo, conseguirem os melhores funcionários, entendeu? Tipo assim, se elas estão sempre aparecendo, uma pessoa que, eu quero trabalhar na PlayStation, eu quero trabalhar na Nintendo, eu quero trabalhar, né? Tipo, eu fui, o stand era lindo, né? Tipo, eu fui, não sei o que, não. Então, elas estão ali como uma ação de branding, posicionamento de mercado. Já os indies Tipo vão. fincar um mastro, né? Isso, Tipo fincar um mastro. Aqui. quase que fincar na bandeira, né? Tipo assim, deixa eu fincar uma bandeira Uhum. aqui, tipo assim, mostrar que esse aqui é meu território, entendeu? E eu domino isso aqui, entendeu? Então todo mundo, né, precisa prestar atenção em mim, né? Então, tipo assim, é uma ação de branding, né? Eu botei minha bandeira nessa ilhazinha aqui, né? Agora, os indies não, os indies vão para esses eventos atrás de vendas, né? Ou atrás de financiamento para eles fazerem o jogo deles, né? Então, coisas que é importante antes de você ir para esse evento, cara. É muito difícil você conseguir dinheiro de alguém se você não tem portfólio. Então, tipo assim, cara, tô fazendo meu primeiro jogo, não sei o que, tipo. E aí você tá fazendo seu primeiro jogo, e seu primeiro jogo, sei lá, vai demorar 2 anos para ficar pronto, né? Isso é muito comum, né? Mas assim, cara, eu aconselho você a parar de fazer isso. Faz 3, 4, 5 jogos de um mês, lança na Steam, sabe? Lança onde tiver que lançar, cria esse portfólio, aprende com isso, e aí, baseado nisso, você monta o seu projeto para você fazer seu jogo de 2 anos. Porque fazendo esses 4 jogos, você vai entender primeiro o que seu time consegue executar efetivamente, né? O tipo de jogo que vocês realmente curtem mais fazer, entendeu? Tipo, você vai aprender várias coisas sobre você e o seu time. Porque o jogo que você tem que fazer, ele não é. O Ivan lá do Rio Grande do Sul, ele fala um negócio muito legal, que ele chama de Ikigai do mundo de jogos. O jogo que você tem que fazer não é tipo assim, o jogo que eu quero fazer. É o jogo que o seu time consegue executar, é um jogo que o mercado quer comprar, um jogo que você gosta de jogar, porque, pô, se fazer um jogo que ninguém do seu time jogou a vida inteira, tipo assim, você não vai ter os hacks daquele jogo, então o seu time gosta de jogar aquele jogo, você consegue executar, ele é relevante para o mercado, entendeu? Tipo assim, e você tem as condições financeiras ou de pessoas para que aquele jogo consiga sair. E esse é o jogo que você deve produzir, que seja uma versão maior, né? E aí, para entender isso tudo, você precisa ter, cara, feito uns 4 joguinhos ali, alguma coisa assim, joguinho de 1 mês, 2 meses, lançado, pega o feedback para entender o que as pessoas estão esperando, para entender como é que foi a produção interna de vocês, para entender o quanto que você consegue executar em 1 mês ou 2 meses, para aí sim você, ok, se eu vou fazer um jogo de 2 anos e eu conseguir executar X em 2 meses, então em 2 anos eu acho que eu consigo 3 fases. Para você não chegar numa publish, eu vou fazer um jogo de 10 fases, não sei o que, não, e vai ficar pronto em 2 anos, aí ela olha, vê que você nunca fez nada,
que você não fez pesquisa de mercado, ela olha e fala, cara, eu não vou dar dinheiro para esse cara, esse risco aqui está muito alto, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então, você tem que chegar numa publisher passando, no mínimo, a impressão de que você sabe o que você está fazendo. Pode até não saber, você vai descobrir um monte durante o caminho, você vai errar um monte, mas assim, ela precisa ver que você já saiu do zero, entendeu? Senão vai ser, assim, eu diria impossível, né? Acho que o Jason Della Rocca, ele trouxe uma estatística que a cada 1.000 jogos que uma publisher vê, ela fecha um contrato com 1,16 desses jogos. Ou seja, tipo, a chance de você fechar um contrato com uma publisher é de 0,016%. Mas isso aí você acha que seria por conta da complexidade mesmo, de o pessoal ver um potencial ali num jogo, ou da noção do pessoal ter essa, como é que eu posso dizer? Esse discernimento, pode ser isso? Não sei. Pô, eu tô fazendo certo isso aqui eu tô fazendo errado, e eu vou construindo e evoluindo para estar fazendo um portfólio redondinho. Aconteceram meio que, tipo assim, duas coisas estão acontecendo, né? Uma coisa que aconteceu no mundo de jogos, principalmente nos últimos 5 anos, é o aumento da acessibilidade a ele, né? A gente começou a ter plataformas que conseguem rodar em computadores mais baratos, tem gente desenvolvendo o jogo no próprio celular, entendeu? Que era algo, sei lá, inviável, talvez 5 anos atrás, né? Então você começa que a pessoa precisa de menos tecnologia, ou seja, menos hardware, ou seja, menos custo para começar a produção de jogo. A segunda coisa que também veio acontecendo com isso, que vem possibilitando a acessibilidade, e é a missão da Game Jam Plus, né? A gente vem há 10 anos trabalhando nisso, né? Que é a democratização do conhecimento do mercado de jogos, né? Então, tipo assim, as pessoas começaram a falar muito mais sobre as coisas boas, ruins, como é que faz isso, como é que faz aquilo. As pessoas começaram a criar conteúdo sobre isso, né? E a Game Jam Plus, ela vem impulsionando cada vez mais a criação de conteúdo dentro dessa área. Com a democratização do conhecimento, né, as pessoas começaram a entender muito melhor, tipo assim, tá, é assim, é desse jeito, assim que eu começo. Poxa, essa plataforma, aquela outra, essa paga, essa não paga, não sei o quê. Ou seja, isso tudo começa a democratizar um mercado que era para muito poucos, né? Era um mercado muito elitista, só quem tinha muita grana conseguia ser desenvolvedor de jogo, é um mercado de muito privilégio, né? Você precisa comprar um hardware, não sei o quê. Hoje em dia a gente vê no Brasil, em outros lugares do mundo, centros de computação, onde você consegue não ter o seu hardware em casa, mas você ir nesses centros e estar desenvolvendo jogos, né? Então, isso tudo gerou uma acessibilidade muito grande, o que, assim, quintuplicou, tentuplicou o número de jogos que chegam ao mercado. Né? Então, antes você chegava a X jogos, hoje chega no mínimo 10x a mais. Né? O número de jogos que são lançados na Steam por ano, por dia, é muito grande, né? Então, com isso, as publishers começaram a ter muita opção, né? Só que o que não aconteceu junto com isso foi a maturidade das pessoas. Tipo, só porque você consegue desenvolver um jogo agora, não significa que você deveria desenvolver aquele jogo. Entendeu? Tipo assim, conseguir desenvolver o jogo A não significa que você deveria desenvolver o jogo A. Entendeu? Que aí entra uma parte de maturidade que tem a ver com o entendimento do mercado, entendimento das plataformas, análise de dados. Então, assim, tem toda uma parte que é um conteúdo que está também sendo cada vez mais acessível e divulgado, mas não é um conteúdo sexy e legal, entendeu? Tipo, é muito mais legal um conteúdo sobre arte, sobre música. Eu também adoro, entendeu? Eu adoro economia criativa. Eu quero o dia inteiro ficar escutando coisa boa e vendo arte bonita. E falando sobre, né, game designs diferentes, né? Como é que a gente faz essa mecânica aqui, que é super legal. É uma parte muito importante do desenvolvimento de jogo. Mas tem uma segunda parte, que é a parte de realmente entender o mercado que você está entrando, né? Tipo, estudar sobre o mercado, analisar dado, entender tendência, entendeu? Tipo assim, então, essa parte não acompanhou a parte da acessibilidade. Então, tem muita gente fazendo jogo sem entender o mercado de desenvolvimento de jogos, entendeu? A pessoa entende, às vezes, de jogo, mas não entende do mercado. Então, isso criou esse negócio de, cara, as publishers veem muita coisa ruim, muita coisa que elas que entendem no mercado, cara, não faz sentido eu investir nisso, dar dinheiro para isso aqui, porque isso aqui não vai me retornar dinheiro. A publisher, ela vai investir X no jogo, ela quer botar 3x no final disso no bolso dela. Se ela não vê no seu pitch, na sua apresentação, essa conta funcionando, X virou 3x, ela não vai botar dinheiro, entendeu? Entendi. E
Não, pode falar, Bia. Eu tô todo curioso aqui, porque ela vai falando uma coisa e eu fico, caraca, e outra coisa aqui? Mas pode Você falar. contou vários aspectos, né? Principalmente dessa falta de estudo, né? Dessa necessidade das pessoas estarem entendendo um pouco mais. E quais competências comportamentais você acredita que são importantes nessas pessoas que estão desenvolvendo e também nas pessoas que querem ser contratadas eventualmente? Eu gostaria de escutar um pouquinho também. Então, competência comportamental. Eu acho que, como tudo na nossa vida, humildade, entendeu? Tipo assim, é importante você entender que você não sabe. Eu tô aqui há 4 anos na indústria, tenho um conhecimento grande da indústria, e toda vez que eu converso com uma pessoa que está há 10 anos na indústria, eu vejo que eu não sei absolutamente nada da indústria. Tipo assim, e é isso, né? E essa pessoa que conversa com uma pessoa de 10 anos na indústria conversa com outra de 20, e ela também vê que ela não sabe nada da indústria, entendeu? Então, assim, é uma indústria que, embora mude muito rápido, o passado importa, né? Tipo assim, entender como é que as coisas chegaram onde elas chegaram, como elas chegaram, e principalmente quem vivenciou todas essas fases da indústria, eles têm um tipo de conhecimento que quem não vivenciou não tem, entendeu? Então, é importante que você tenha humildade. Você está entrando no setor, né? Tipo assim, você fez um curso, não sei o que, desenvolveu o primeiro jogo, cara, você não sabe nada ainda, entendeu? Tipo assim, você tem que entender que você tem uma longa jornada. Então, assim, é importante que você saiba receber feedback. Feedback não é uma crítica pessoal à sua pessoa, entendeu? Tipo assim, ele é um jeito de você achar um caminho para você melhorar e crescer na sua carreira. Isso é um problema do brasileiro em geral. O brasileiro, no geral, não sabe receber feedback. Ele acha que você está fazendo uma crítica pessoal à pessoa dele, entendeu? A gente entra na defensiva quando a gente começa a querer se justificar porque a gente fez aquilo. Porque, cara, escuta o feedback, entendeu? Se o feedback serviu para você e você acha que aquele feedback faz sentido, atua em cima dele. Se você acha que aquela pessoa não entende nada sobre você e te dá um feedback da, né, bananinha, beleza, Vozes da olha aquele cabeça. feedback. Tipo assim, porque é isso. Tem feedback bom, tem feedback ruim, né? Você tem que saber filtrar o que é. Mas assim, você precisa de humildade para filtrar. Se você ficar na defensiva quando alguém te falar alguma coisa, você não vai conseguir fazer uma análise fria para entender se aquela coisa é boa ou não para você, entendeu? Porque você, enfim, aí você vai para terapia, entendeu? Tipo, entendeu? Então, assim, mas é isso, né? O que falta muito. Não, pior que é verdade mesmo. Mas é verdade, né? Tipo assim, se você tá se sentindo ofendido por qualquer coisa que falam pra você, tem que ir pra terapia, né? Porque, tipo, Você você tá com coloca no alguma ponto. coisa pessoal não trabalhada com você mesmo, entendeu? Tipo assim, senão você não tava se ofendendo por qualquer coisa que estão te falando por aí, né? Então, assim, eu acho que competência comportamental seria isso, né? Humildade, conseguir receber feedback, entendeu? E uma análise crítica, sabe? Uma análise crítica para entender se esse feedback é bom ou ruim. E a outra parte disso é saber lidar com frustração, né? Tipo, a vida é frustrante, ponto. Tipo assim, faz parte da vida você se frustrar. E cada geração que vem aí, né? Eu vejo isso até das minhas sobrinhas e tal, as pessoas sabem lidar menos e menos com frustração. Tipo assim, e assim, a minha geração do milênio sabe lidar menos com frustração do que os baby boomers, entendeu? Do que a geração X, não sei o quê. E cada geração que passa e vem nova, a Z, eu vejo, tipo assim, os meus vários estagiários meus da geração Z, tipo assim, às vezes eu e a gente olha e ri, sabe? De algumas coisas assim, porque pra gente é tão, tipo assim, gente, como é que isso é tão normal na vida, né? Isso é tão, tipo, dia a dia, e a pessoa tá sofrendo tanto por causa disso. Então, acho que uma competência comportamental que está faltando no mercado no geral, e esse não é só no Brasil, isso é no mundo, isso é uma reclamação geral, é a falta de habilidade das pessoas de lidarem com frustrações e quererem resultados rápidos. Né? Até a rede social acha que você tem que estar milionário com 15 anos de idade, entendeu? 19 anos, 15. 9 anos, assim, eu Nossa, não falo, gente. Poxa, você não falou de vai. uma coisa, cara. Você falou uma coisa aí que eu fiquei. Ah, nossa, eu tenho que ficar milionário o quanto antes. Minha irmã, ela assiste uma série que eu acho que é One Tree Hill, alguma coisa assim, cara. Eu acho que a tradução é Os Segredos da Vida, Rumos da Vida, alguma coisa assim. O pessoal tá no ensino médio, termina o ensino médio e já tá com emprego, já tá com uma casa própria, e a série vai se desenrolando, aí passam uns 2 meses, a mulher já tá grávida, com o marido já. Aí eu falo, quantos anos esses caras têm, Júlia? Aí ela fala assim, eles têm 22. Meu amigo, eu tenho 23. Como assim que ele já tem uma vida toda feita?
que tá acontecendo nisso? Então, tipo, é uma coisa que você falou e é exatamente isso. A gente tá num período que é o imediatismo, né? Nossa, eu preciso disso aqui agora, porque se eu não tiver agora, minha vida acabou. Sendo que, tipo, é um processo bem demorado que você, quando você compreender, o tempo vai ser irrelevante, porque você sabe que você vai conseguir aquilo em uma fase, entendeu? É só você ir trabalhando certo. E uma outra coisa também que eu achei muito bacana é sobre você não saber de nada. E isso não se aplica só para jogos, né? Isso se aplica para muitas coisas. Por exemplo, tem muita gente que chega para mim, eu gosto muito de ensinar, de falar, de mostrar conhecimento. Então, o que eu mais gosto é ler quadrinhos, de ler livros. Então, quando eu falo a respeito de uma coisa, o pessoal sempre fala: Nossa, você sabe tanto sobre isso, eu acho que se eu perguntar qualquer coisa disso, você vai saber. Não, eu não vou saber. E eu tenho orgulho de falar isso, porque não é uma coisa ruim, porque às vezes as pessoas olham, poxa, eu não sei de nada, como se estivesse me desvalorizando, alguma coisa assim. Não, isso é uma coisa boa porque te dá mais, como eu posso dizer, mais garra, mais vontade de querer consumir mais isso. Então, como leitor de quadrinhos, como leitor de livros, eu sei que daqui, o momento que eu tô gravando esse episódio, até o momento que eu morrer, eu não vou ter lido todos os quadrinhos que existem, não vou ter lido todos os livros que existem. E eu fico muito feliz por isso, porque é mais tempo para eu poder correr atrás deles, por mais que eu não consiga ler todos, e conseguir trocar ideia com quem leu uma coisa diferente do que a minha. E isso é uma coisa muito boa também da comunidade de jogos em si, porque é um pessoal muito acolhedor. O pessoal chega ali e explica: Poxa, eu sei de uma coisa que você não sabe, e você sabe de uma coisa que às vezes eu não sei. E tá tudo bem com isso, né? A gente fica trocando ideia, trocando figurinhas, lembrando esse seu momento aí de gangster, de figurinhas de álbum da Copa, mas é uma coisa que agrega na comunidade, e isso eu acho fantástico. Não, eu acho que é muito tudo isso que você falou, né? Eu consegui morar sozinha pela primeira vez com 34 anos. Antes disso, tipo, eu dividi, morei em república, morei em um lugar que morava 10 pessoas juntas, entendeu? Tipo assim, morei no chão da casa dos meus amigos, entendeu? E assim, eu não me considero privilegiada que com 34 anos eu consegui morar sozinha, sabe? Tipo, a inflação aumentou muito, né? Conseguir um apartamento, né? Tipo, mesmo que seja tipo alugado, conseguir bancar isso, tipo, não é fácil na nossa geração, cada geração fica mais difícil, entendeu? E aí quando você olha essas coisas da internet, a pessoa, tipo, sabe, com 22 anos lá, com casa, com filho, não sei o que, você fala assim, cara, isso não é a realidade, entendeu? E aí as pessoas precisam lidar que isso não é a realidade e que tá tudo bem, a gente tem outra realidade, está vivendo em outra época, e então a gente precisa de outros parâmetros, ou nem precisa de parâmetro, cara, foca no teu 1% melhor todo dia, parece papo de coach, mas é isso aí, foca em você melhorando, você indo atrás dos seus objetivos ali, e é isso, né? E essa coisa que você falou também, é tipo assim, eu leio entre 1 a 2 livros por semana, né? Gosto muito, muito de ler, sabe? E é maravilhoso, porque todo livro que eu leio, tipo assim, aí muitas vezes um livro cita outro livro, né? Aí todo livro que eu leio, eu saio do livro com uma lista de livros que eu preciso ler, que eu quero ler, né? Tipo, e aí é isso. E aí você tá sempre, tipo, lendo, aprendendo, e aí você vê que, tipo assim, caraca, eu não sabia nada desse tema, e aí você pega aquele negócio, aplica na sua vida, aplica no seu negócio, você vê que aquilo funciona, você vê que outras coisas não funcionam, né? Mas a gente está vivendo num momento que às vezes a gente fica sobrecarregado pela quantidade de informação que tem, mas ao mesmo tempo, nossa, que legal que tem toda essa informação assim, sabe? Tipo, e se você não ficar ansioso em querer terminar, porque o que faz assim, né? É como se a gente precisasse ganhar um jogo, né? Tipo, terminar, preciso ganhar. Só que a vida é um jogo infinito, né? Quem fala isso é muito Simon Sinek. A vida é um jogo infinito. Não tem, assim, perde quem para de jogar, né? Tipo assim, enquanto você continua jogando, você tá ganhando o jogo, entendeu? Então, se você mudar esse, tipo, eu não preciso terminar de ler todos os livros, né? Tipo assim, eu preciso que eu vou ler um livro por semana. Esse é meu objetivo, sei lá, entendeu? Então, tipo assim, então você tá sempre jogando, você tá sempre lendo um livro por semana. Se você não fica na ansiedade de ter que terminar a sua lista de livros para ler, porque ela não vai terminar, você não tem problema em lidar com a quantidade absurda de informações que tem no mundo hoje, né? E além disso, isso que você falou, a trocar de ideias, né? Por isso que eu sempre falo, pô, sai de casa, vai nos eventos, porque é quando você encontra outras pessoas e você aprende mais rápido ainda do que você sozinho em casa, porque você tem essa troca de ideias, você consegue debater com outras pessoas sobre aquilo, né? Então, tipo assim, acho que você falou várias coisas aí
ótimas. É. O pessoal fica lá, meu Deus, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Meu amigo, meu bisavô deve ter ganhado o terreno dele, sei lá, numa partida de truco, e eu nem devo estar brincando, sei lá, isso deve ser real. Porque, tipo, Real antigamente era muito fácil. Exatamente. Trocar ideia. Pô, trocar ideia é fácil. Pô, mas eu sou muito tímido e tal. Cara, fala com uma pessoa, sabe? Faz uma meta. Eu quero falar com uma pessoa essa semana. Então, isso vai estar ajudando o seu eu do futuro. Então, essas coisas aí é uma coisa que, assim, é o trabalhinho de formiga, né, que a gente fala. Trabalho de pouco em pouco que a gente vai colhendo os resultados lá pra frente. Mas, então, essa parte comercial é mais de ter uma predisposição de você querer se mostrar pro pessoal lá nos eventos, né? De não ficar muito retraído, até porque, né, ninguém escuta mudo. Então a gente ninguém, não, na verdade, né, ninguém escuta mudo. O ditado é ninguém vai entender o que o mudo quer. Eu acho que é uma coisa assim. Então a gente tem que realmente estar ali presente, fincar uma bandeirinha ali e tá com aquele imã magnético ali de pegar a pessoa certa, filtrar ali a pessoa certa. Show, show. Não, e o mais legal é que essas coisas se desenvolvem. Tipo assim, eu não vim ao mundo sendo uma pessoa super extrovertida, né? Tipo assim, eu, como todo bom nerd, tinha ali minha introversão característica, entendeu? E é isso, né? São habilidades, né? Tipo assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu fiz 3 cursos, eu fiz curso de Instagram, eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de produção de conteúdo, eu continuo lendo, aqui, ó, Arte de Argumentar, o livro que eu tô lendo agora, tá ligado? Tipo assim, para melhorar a minha retórica, para melhorar, sabe? Então, tipo assim, isso é um trabalho que eu comecei a, por exemplo, trabalhar com pitch, né, que é a apresentação de vendas, em 2017. Entendeu? Em 2017 eu assisti minha primeira palestra de pitch que me explicou o que era um pitch, que eu entendi o que era um pitch, e desde então eu venho trabalhando, tipo, mensalmente, basicamente, em como melhora o pitch, como melhora o pitch. Daqui a pouco vai fazer 10 Uhum. anos, entendeu? Então não é um negócio que, tipo, poxa, eu vejo várias pessoas falando pra mim, você fala super bem, você não sei o quê, eu não sei fazer isso. Eu falei assim, meu amigo, 8 anos atrás eu também não sabia. Mas se você não começar hoje, daqui a 8 anos você vai continuar sem saber. Se você começar hoje, daqui a 8 anos você vai estar pelo menos no meu nível, que eu ainda acho que eu falo mal, ainda acho que eu tenho vários problemas. Eu uso muita gíria ainda, que eu quero corrigir. Né? Eu fiz um podcast, num outro podcast, que o comentário das pessoas que assistiu foi assim: nossa, eu nunca vi tanta densidade de cara por minuto. Eu falo, cara, carioca, né? E aí eu olhei Uhum. pra isso e falei assim, caraca, eu preciso me policiar pra falar menos cara, sabe? Tipo assim. E aí eu entrei no negócio consciente de diminuir a palavra cara que eu falo. E isso é difícil, e isso é um ajuste, entendeu? Tipo, e aí eu olhei, vi o comentário do cara, não me senti agredida pelo que o cara tava Uhum. falando. Tipo assim, vi como, cara, isso. Aí, ó, cara, vi como isso é algo positivo, entendeu? Isso é algo que vai ficar menos cansativo para uma pessoa que está me escutando falar se eu ficar falando menos cara. E ela vai prestar mais atenção na mensagem que eu quero passar, entendeu? Então, eu Do que acho nos que. caras. Exatamente. Do que o cara, É. que realmente, para quem está escutando, deve ser um inferno, né? Então, eu acho que é isso, né? Tipo assim, mesmo se você é um cara não desenrolado, tudo bem. Estuda como Uhum. ser um cara desenrolado e vai praticando. Aí pratica num eventozinho pequenininho da sua cidade, que vai 100 pessoas, né? Depois você vai para um evento maior, aí tu vai para uma Gamescom, aí tu vai, entendeu? Uhum. Faz cria uma. É tipo, eu acho que se você é um cara tímido, aí você quer chegar numa GDC e vender, tipo, amanhã eu quero correr uma maratona, sem treinar, sem nunca ter corrido na vida, sabe? Por quê? Sabe? A gente sabe que isso não vai dar certo. Por que a gente espera que essa outra coisa aqui dê certo? Entendeu? Não, pô, se eu quero correr uma maratona, pô, primeiro eu vou começar a correr 3 vezes na semana, 30 minutos, que às vezes eu não vou nem correr, eu vou andar, e aí eu vou botar mini tiros no meio do caminho. E aí você entende que existe um processo entre você estar sedentário e você correr uma meia maratona, entendeu? E você espera que esse processo demore 3 anos. Entendeu? Ninguém espera que você saia daqui para cá em um mês, entendeu? Então, cara, aqui no. Ai, cara. Aqui no comercial você também não deve fazer isso.
né? Você tem que entender que isso aqui é um processo para você ficar bom, e o processo parte do princípio de se postar no lugar, de estudar, de estar treinando todo dia, para você chegar no momento onde você vai conseguir fazer vendas, né? Hoje o nosso ticket médio é de R$ 100.000, por exemplo, entendeu? Mas para você Uma fazer coisa boa. vendas que a gente chama de high ticket, né? Que é isso, você precisa. Uhum, São 10 anos de trabalho, entendeu? uhum. Isso aí é uma coisa, é uma dor que quase todo mundo tem, né? De vício de linguagem. Isso é sempre na escola, né? Quando você vai apresentar um trabalho, aí você não sabe muito o que fazer, você vai ligar uma palavra com outra com um i, um cara, alguma coisa assim. Eu tinha uma professora que ela tinha muito vício de linguagem, professora de geografia, Pabline. Não sei se você está vendo esse episódio, mas se estiver ouvindo ou vendo, um beijo pra você, tá? Não estou fazendo bullying de forma alguma, mas já vou revelar aqui que eu me divertia muito na aula dela, porque a gente ficava assim, quando que vai ter aula da Pabline? Ah, vai ser 3 horas da tarde. Beleza, eu pegava o nosso caderno personalizado ali, tipo, no finalzinho, e aí a gente ficava, ó, Pabline, quantos i que ela vai falar? E aí a gente ficava lá, anotando. Ela falava não sei o que, sei o que lá, e a gente, beleza, tal. Ela não sei o que, e a gente anotava no final, como se fosse, sei lá, uma espécie de bingo, assim, quantos deu o seu? Meu deu 58. Não, o meu deu 56, velho. E a gente ficava nessa, velho. Era uma diversão pra gente, porque a gente nem prestava atenção na aula. Só que aí é que acontece, né? Às vezes, quando você tá no vício de linguagem, você tá desviando a atenção do assunto que você tá falando, né? E aí, no caso, eu fui vítima disso, tá? Culpa da Pabine, não, tô brincando. Culpa minha mesmo. Mas era uma diversão pra mim naquela época. Mas ela era uma professora espetacular. Passei na matéria dela, porque eu anotava tudo certinho, tá, gente? Confia no processo. E Eu não assim, sei se é eu uma confio coisa não, hein, que a Pedro. gente. Cara, mega saga, gente. Nunca tirei um zero em geografia. Dormi? Já dormi, confesso. Até porque ninguém é perfeito. Quem nunca, Mas né? zerar nunca. É, exatamente, que atire a primeira pedra. Eu, Mas isso aí é como muito toda bacana. boa carioca, eu falava muito palavrão. Eu falava muito, muito, muito palavrão, que é típico do carioca. Então, a primeira É o coisa que eu charme tive do de carioca. a primeira coisa, assim, né? Palavrão, vírgula, né? Tipo, palavrão é a mesma coisa que vírgula. A primeira coisa que eu tive que Sim. destreinar na minha fala foi parar de falar palavrão. Parar de falar palavrão. Foi muito difícil. Muito difícil. Agora eu tô tentando o cara. É, eu, Mas é isso, uma coisa por eu vez. falava muito mané. Mané é uma coisa que a gente fala muito também, cara. Pô, mané, não sei o que, esse cara. Meu tio fala muito mané, isso aí, cara. Então, é uma coisa que, pra quem já é um lance mais cultural, às vezes é difícil, porque quanto mais você pensa em não falar aquela palavra, mais você fala ela. Sem querer, é bizarro isso. A Bia é psicóloga, ela sabe que é esse bagulho. Então, bom, deixa eu tentar pegar aqui de todas essas informações que foram jogadas aqui e tentar fazer uma linha, uma trajetória. Pessoal, então, para que é a parte de mercado de jogos, a parte comercial? É praticamente o pessoal que vai estar operando para o seu jogo vai tendo oportunidades, por assim dizer, né? É o pessoal que vai estar à frente para De modo simples, é o vender o vendedor. peixe. É o Vendedor vendedor. de As peixe. pessoas não gostam de se chamar de vendedor, entendeu? Mas assim, em qualquer Uhum, empresa do mundo, quem ganha mais na empresa é o vendedor. É o melhor vendedor. O vendedor é o cara que ganha mais que o CEO, entendeu? Então, tipo assim, ser vendedor uhum. é bom, cara. O ruim é ser vendedor ruim, mas ser vendedor bom é maravilhoso. É a profissão que mais paga no mercado, disparado em qualquer empresa, entendeu? Então, tipo assim, basicamente o comercial, ele é o vendedor. Saquei. E aí é aquele lance que você falou, né? Perder medo, começar a sair de casa, ir para eventos, desde que sejam pequenos, mas que sejam eventos para você começar a treinar. Ah, agora eu sei que a parte comercial aqui é muito bacana, mas como é que vai ser a parte do jogo? Portfólio. Então, você trabalhar no seu portfólio de 3, 4 jogos ali, sempre trabalhar em fazer um jogo, receber o feedback para melhorar para o próximo jogo e ter um ciclo evolutivo para aí depois você entender as dores do mercado, o que o cliente vai querer, o que o pessoal do. Como é que é mesmo? Esqueci a palavra. O comprador. Vou dizer o comprador tá ali alinhado para você ter um. Não é o pitch, você ter uma pool, né? Uma piscina ali fechadinha para estar encantando com ele. E ter a maturidade, né? Isso aí que você falou. Então, isso aí seria praticamente
a trajetória. Tem mais algum ponto após essa parte de E eu acho que é estar sempre troca de... estudando, assim, sabe? Estudar é muito importante, vendas é técnica, é puramente técnica, os melhores vendedores são altamente técnicos, não existe isso de talento, entendeu? O cara claro que existe um talento no sentido de você pode pegar mais rápido a técnica ou menos rápido a técnica, entendeu? Mas no final do dia, qualquer um consegue aprender a habilidade dado tempo longo o suficiente, né? Existe... Vamos lá, vou aprender a tocar violão. Existe o cara que tem talento, o cara que não tem talento. O cara que tem talento, às vezes, vai aprender a tocar violão 2, 3 anos. O cara que não tem talento vai ficar 20 anos. No final, talvez, tipo, vão tocar a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é isso. Estudar bastante. Tem muitos livros bons de venda e, especificamente, a gente tem produzido muito conteúdo sobre essa parte de venda em jogos, entendeu? Comercial, etc. Então, isso é essencial. Se você não estudar, assim... É a vida, né? Para tudo, você precisa Falando estudar. Falando de livro, estudar, então, tem alguma indicação pro pessoal aí que tá acompanhando a gente? Cara, o spin selling ou todos esses, né, normais de vendas, né? Tipo, os best sellers de vendas, né? Tipo, spin selling e tal, são todos boas introduções pro tema, né? São introduções, né? E aí, cara, olha aí. E aí é bom você seguir alguns bons vendedores. Vários deles produzem conteúdo hoje no YouTube. E você consegue estar achando, né? Tipo assim, esses tipos de conteúdo. E é isso, né? Vai seguindo, vai estudando. No nosso próprio YouTube da Game Jam Plus, a gente tem vários conteúdos sobre isso, sobre pitch. A gente tem um workshop meu lá sobre pitch para jogo. Então, assim, é isso. Entra nos programas de capacitação que estão perto de você, né? Hoje, vários Sebrais estão oferecendo programas de capacitação nessa área de business para jogos. São 10 Sebrais ao redor do Brasil que oferecem isso. Então, cara, se candidata a um programa desse, participa, assiste às aulas, entendeu? Então, hoje tem muita oportunidade, coisa que quem criou um estúdio de jogo há 10 anos atrás não tinha acesso a nada disso. E é uma coisa que, assim, vamos dizer, uma pessoa que quer desenvolver jogo, só que não fez faculdade. Eu quero fazer um jogo e não fiz faculdade. É tão crucial assim pra mim do que eu só pegar, sei lá, curso, tem um amigo que manja muito e me ensinou. Como é que é pro pessoal que tá querendo se aventurar nessa parte? Então, se você olhar a faculdade como um lugar que te ensina tecnicamente a fazer algo, praticamente nenhuma faculdade mais vale a pena, porque o mundo se atualiza tão rápido que você sai sempre desatualizado, praticamente quase qualquer curso, né? Se você olhar a faculdade como um espaço onde você aprende a pensar, aprende a pesquisar, aprende a tirar dúvida, aprende a conviver com outras pessoas, faz o que a gente, famoso networking, né? Que é tipo conhecer outras pessoas. Tipo assim, é muito. Acho que tem uma estatística que 80% das vagas são dadas a pessoas através de networking do que você enviando currículo através de um LinkedIn ou de um site de vagas, entendeu? Então, assim, se você olhar para a faculdade como esse espaço de que ajuda você a entrar na indústria, onde você vai construir relacionamentos que vão servir para você no futuro, aí a faculdade passa a ser muito importante. Se você quer olhar para a faculdade só como um negócio técnico, ela é irrelevante, porque todo conteúdo técnico praticamente você acha na internet, e os conteúdos técnicos mais específicos você vai acabar tendo que comprar um curso, tipo assim, VFX, você vai ter que comprar um curso de VFX, entendeu? Tipo, se for fazer essa parte, entendeu? Então, é muito específico, a faculdade não vai te ensinar isso, né? Acho que não tem nenhuma que ensina isso em profundidade necessária, né? O que é normal, quando eu fiz engenharia, a minha faculdade não ensinava Excel. Eu comprei um curso adicional de Excel avançado, porque era importante na minha área. A minha faculdade não tinha MATLAB, que é um programa super famoso na engenharia. Eu comprei um curso de MATLAB. Na parte técnica, você vai ter que trazer cursos adicionais, independente, você vai aprender o básico ali, né? Tal. Mas, assim, a faculdade, ela traz todo o resto, que é isso, relacionamento com pessoas, networking, pensamento crítico, análise, aprender a pesquisar, entendeu? Tipo, então, eu sou a favor. Vai construindo uma disciplina, então. Você não Constrói tem uma disciplina da condições, pessoa.
Se você não tem condições, existem poucos cursos públicos na área de games, né? Então, se você não tem condições financeiras, é isso, meu amigo. Então não tem. Vai pro YouTube e faz teu nome, entendeu? Tipo, não entra numa dívida bizarra por causa disso, entendeu? Tipo assim, o primeiro passo da vida é não faça dívidas, entendeu? Tipo assim, vamos começar assim, não faça dívidas. Para você ter uma vida melhor. Porque uma dívida que tu adquire agora na faculdade é uma dívida que tu vai provavelmente levar pro resto da vida, você vai passar os próximos 15 anos pagando. Então, não faz dívida, tá? Mas assim, você tem a condição, vale a pena. Eu tô ouvindo? Uhum. Bom, e eu gostaria até de complementar esse ponto, né? Eita, porque quando a gente monta a descrição de cargo no RH, é muito importante que a pessoa tenha uma faculdade. Por mais que, às vezes, a gente olhe, né, que o mercado ainda está se desenvolvendo, ainda está crescendo o mercado de jogos, a longo prazo é muito importante ter uma especialização, um curso e uma graduação, pensando até mesmo no próprio crescimento e desenvolvimento de carreira, né, dentro da parte de jogos. Então, pensando a longo prazo, é importante, sim, uma especialização, mas é o mais importante a gente não se endividar mesmo, hein? Eu concordo plenamente. Tá certíssima, Ju. Ele ficou mutado. Esse seu som morreu. Não tá funcionando, Pedro. Ih, a Ju também. Ah, tá. Imagina que a gente vai cortar essa partezinha. E alguém começou a fazer obra, então fui fechar a janela. Não, tranquilo. Por causa do barulho. Tranquilo. Bom, então vamos tocando aqui, né? Enquanto o Pedro tá ali lidando com problemas técnicos. Mas eu gosto muito dessa parte, né? De informações mais sobre RH e afins. Você até comentou que você atuou um pouquinho na área e eu gostaria de escutar um pouco mais, né? Como você vê essa parte de cultura. Opa! Voltou. Voltou, tá vivo. Bom, eu gostaria de escutar um pouquinho mais quando a gente fala sobre cultura, né? E também, principalmente no meio das empresas, como é que é para a parte de jogos, né? As empresas de jogos, como é que você vê? Eu lembro que no meu TCC, né, eu fiz uma pesquisa, né, sobre a parte de crunch e como isso era uma cultura muito comum nas empresas de jogos. Eu gostaria de escutar um pouquinho como você vê isso, como você percebe isso no mercado, se, claro, houve uma evolução dentro desse mercado, porém, às vezes pode existir. Eu queria escutar da tua percepção, já que você está ali no dia a dia lidando com as pessoas. Muito, muito legal essa sua pergunta. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito pouco no mercado de jogos, como as empresas são todas muito jovens, né? A discussão sobre cultura empresarial não chegou dentro das empresas de jogos em sua maioria, né? Então, assim, e isso é tão importante, eu vejo tanto estúdio que chega ali a 20 pessoas e tal, e aí começa a crescer, e aí, cara, vai a 70 e o estúdio morre. Vai a 70 e o estúdio morre, entendeu? O cara não consegue, porque ele não tem cultura, entendeu? Não existe cultura empresarial dentro de estúdio indie. Ele não sabe o que é cultura, ele não sabe como é que faz cultura, ele acha que é só contratar as pessoas. Enquanto tá pequenininho ali, que é mais assim, as pessoas que iniciaram, não sei o quê, o negócio vai. Quando o negócio começa a crescer, o cara não tem um porquê da empresa dele existir, ele não tem uma missão na empresa dele, ele não tem linhas, né? Tipo assim, aqui a gente tem 7 pilares de cultura extremamente bem estabelecidos, né? Então a gente tem aqui a liberdade com responsabilidade, ambição com humildade, é parte da nossa cultura. A gente gosta de gente ambiciosa, mas que também sabe ser humilde, né? A gente tem aqui o vestir a camisa, a gente preza por trabalho em grupo, né? E assim, e aí são 7 pilares que a gente tem aqui: a transparência. A gente trabalha home office, se as pessoas não forem transparentes com o que está acontecendo com elas, a gente não tem como lidar com as situações, e aí não faz sentido ter pessoas que não conseguem ser transparentes dentro da sua empresa, né? Então, assim, a gente tem aqui 7 pilares, né, que a gente toma como cultura, e a gente tem aqui avaliações quadrimestrais,
que são baseados nesses 7 pilares, que são reforçados quase que diariamente sobre isso, e a gente valoriza os profissionais que seguem esses pilares, e os profissionais que não seguem acabam se desligando da empresa, né? Então, a gente fala muito sobre cultura, a gente tem uma missão muito forte, que é a democratização do conhecimento de jogos ao redor do mundo, para que todo mundo queira trabalhar com o que gosta, né? Que no nosso caso é desenvolvimento de jogo. A gente acredita que a indústria é grande o suficiente para possibilitar isso, se a gente fizer direitinho. Então, a gente repete isso toda segunda-feira a gente começa a nossa reunião com a empresa inteira, né? Que são 40 pessoas na reunião, fortalecendo isso, e assim, toda vez que alguém faz uma atitude que tem a ver com isso, a gente põe isso aí. Cara, você democratizou o negócio de jogos, aquela pessoa recebe um direcionamento. Então, assim, cultura, para mim, é importante pra cara. Eu estudo muito sobre esse tema. Eu lembro muito um podcast que eu assisti do How I Built This, que é um podcast famoso dos Estados Unidos sobre empreendedorismo, e era o cara do MailChimp, aquele disparador de e-mails. E o cara falou assim, cara, eu fui para um evento e eu encontrei o cara do Airbnb e eu perguntei uma dica para ele, e ele me deu uma dica. Ele falou assim, don't fuck up the culture. Tipo assim, não ferre com a cultura, tá ligado? Essa é a única dica que eu te dou, sabe? E o meu Steam passou por um problema bizarro de cultura, porque ele não levou aquilo ali a sério, e ele falou como esse foi disparado o maior problema desde que ele criou a empresa, assim, sabe? Tipo, eles praticamente faliram por causa disso, entendeu? E eu vejo muito estúdio de jogo que fala assim, cara, essa semana entre demissões e saídas foram 15 pessoas. Tipo assim, eu falei, cara, se você teve que ir num estúdio de, sei lá, 50 pessoas, 60, demitir e as pessoas pediam demissões 15 pessoas em 2 meses, isso é um problema muito sério de cultura. Aí, tipo, eu vejo alguns empreendedores que falam pra mim, cara, eu queria vender mais, mas eu não vendo mais porque quando meu time chega a 30, 35, para de dar certo. O cara não entende que ele tem um problema de cultura. Ele fala que, tipo, para de dar certo, ou eu não encontro mais as pessoas, ou as pessoas não querem trabalhar, ou não sei o que. Eu falei, cara, você tem um problema sério aqui de cultura, que isso não tá no DNA da sua empresa, isso não tá no dia a dia. E não é só botar as coisas na parede, entendeu? Tipo, vamos ficar aqui repetindo e doutrinando. Não, cara, é viver aquilo, é parabenizar as pessoas que estão vivendo daquele jeito, com promoções, aumentos, bônus, entendeu? Tipo, o jeito que uma empresa tem de parabenizar aquela pessoa e trazer a punição para quem não teve uma atitude daquela. Uma pessoa que foi uma atitude completamente... Assim, aqui a gente já passou por desligamentos que tinham diretamente a ver com... Cara, eu já tive que desligar gente boa. Gente que fazia um bom trabalho que não tinha alinhamento cultural. E assim, eu como CEO preciso tomar essa decisão. Eu preciso, cara, eu vou perder uma pessoa que faz um trabalho bom por falta de alinhamento cultural. Porque é mais importante o alinhamento cultural, é mais importante uma pessoa que faz um trabalho médio, mas que tem um alinhamento cultural, do que uma pessoa que faz um trabalho bom e não tem um alinhamento cultural. Porque isso aqui vira um câncer dentro da sua empresa. Isso aqui começa E assim, não tem cultura certa ou errada. Cada empresa vai ter a sua. Né? A Amazon tem uma cultura de burnout, não sei o que, não. Cara, a cultura da Amazon, a pessoa que entra lá, ela tem que gostar daquilo ali. E tem gente que gosta de trabalhar no final de semana. Não. Cara, é um tipo de cultura. Cada empresa vai ter. E a cultura acaba espelhando a cultura dos sócios. Né? Então, a minha cultura e a cultura do Ian é o que a gente leva para dentro da empresa. E para algumas pessoas é ótimo, e para outras pessoas não é. E não tem problema, sabe? Você vai atrás da empresa que tem os seus valores e você vai trabalhar para ela. Eu quero trabalhando para mim quem tem valores parecidos comigo. E o mundo é grande o suficiente para a gente se ajeitar assim. Então, assim, fiquei muito feliz que você trouxe esse tópico. Eu acho que eu nunca falei disso publicamente. Assim, eu nunca veio essa pergunta antes. E eu acho tão importante porque eu vejo tipo, estúdios assim, de 10 anos no mercado de games não conseguindo crescer. E quando eu viro para as pessoas e falo assim, você tem um problema de cultura? Não, o problema é da geração. O problema é não sei o quê. As pessoas que não querem trabalhar. Pô, faz um crunchzinho e não sei o quê. Cara, o problema não é o crunch. O problema é... Na nossa empresa tem crunch. Toda empresa tem crunch. Qual é a empresa que não tem crunch no mundo? De vez em quando as coisas apertam, você tem crunch. Crunch é quando você, tipo, fica apertado por um prazo de entrega e aí você precisa trabalhar adicional, precisa trabalhar, às vezes, no final de semana, precisa trabalhar além do horário de trabalho, né? Então, tipo assim, isso é crunch, né? E,
Cara, não existe empresa no mundo que não tem. Você, na sua faculdade, tu faz crunch, entendeu? Tu deixa para estudar em cima da hora, e aí, em vez de você estudar 8 horas no dia, você estuda de noite, você estuda de madrugada, você estuda no final de semana. Você, na sua vida pessoal, você faz crunch. Entendeu? Tipo, o crunch o problema acontece, o burnout, ele não acontece porque você trabalhou demais. O burnout, ele acontece porque você está trabalhando e você está frustrado. Você não está vendo o resultado do que você está fazendo e você acha que você está fazendo um trabalho que não tem sentido. Pergunta se numa empresa que a galera trabalha que nem os loucos, mas que elas estão vendo sentido no que elas fazem. Gente, essa galera que vai fazer Médicos Sem Fronteiras. Esse cara, ele trabalha 100 horas por dia em condições impróprias. Pergunta se ele está tendo burnout. Não está tendo burnout. Entendeu? O problema não é a quantidade de horas que é trabalhada, é a frustração. Então, se o cara está fazendo crunch nas empresas, e tem muito isso, principalmente nas AAAs, né, que são as grandes, e ele não está vendo sentido naquilo que ele está fazendo, as AAAs são tão grandes que, tipo assim, tem um cara que é responsável só por desenvolver pedras. O cara passa o dia inteiro desenvolvendo pedras. Imagina você fazer um crunch no desenvolvimento de pedras pro jogo, entendeu? Então, tipo assim, isso começa a ser um problema, porque ele não consegue ver como a pedra dele tá influenciando no todo do jogo. Ele só chega lá todo dia e faz pedra, e agora eu preciso fazer pedra 3 horas a mais. Entendeu? Esse cara, ele não tá incluído, não existe uma cultura, não existe um propósito, não existe, entendeu? Então, assim, o crunch, ele existe, ele vai sempre continuar existindo, e eu acho que o que as empresas estão reparando é que nem todo crunch é necessário. Tipo assim, vamos parar de planejar o crunch e só ter crunch quando acontecer, entendeu? Porque antes o crunch era esperado, era planejado. Era tipo assim, a gente sabe que isso aqui não vai dar tempo, mas a gente bota o crunch. Pelo menos assim, agora as empresas estão tentando dar um prazo que elas acham que vai funcionar, pelo menos, no início. E o segundo, cara, é tipo trabalhar a cultura da empresa para que o crunch não leve ao burnout, que é o maior problema. Entendeu? Para que o crunch. E aí, depois que você teve o crunch, é compensar as pessoas pelo crunch. Porque isso é um outro problema. As pessoas fazem crunch, elas não são compensadas por isso. Sabe? Então, teve um crunch, agora o momento. Agora a gente tá indo pra final da Game Jam Plus. Tá todo mundo na empresa fazendo crunch. Eu já falei assim, mano, galera, marca todo mundo as férias aí pra depois da final. Tira uns dias extra. Dou mais 2, 3 dias pra cada um, entendeu? Então, você tem que pegar um momento que não tem crunch e beneficiar a pessoa. Falar assim, beleza, eu tô fazendo isso aqui a mais nesse momento, mas nesse outro momento aqui, que é o momento mais tranquilo do ano, eu sei que eu vou ser recompensado por isso. Né? Se você não tem como recompensar aquela pessoa, às vezes monetariamente, né? Alguma coisa assim. Né? Então, enfim, né? Me alonguei muito nesse tema, porque eu sou muito apaixonada por esse tema, é muito perto do meu coração, é muito importante para mim, e eu acho que a gente fala muito, muito pouco sobre isso. Sim, com toda certeza. É um tema muito importante e muito pouco falado, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, foi muito bom você ter contado um pouco mais e eu agradeço muito. Fala pessoal, aqui é o Fera do Mega Saga. Eu tô passando aqui para avisar para vocês que nós tivemos um pequeno problema ao final dessa gravação. Por conta desse ocorrido, eu vou estar deixando aí a nossa querida convidada passar os seus contatos, todas as redes sociais, e depois vou estar encerrando o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, não há nada melhor do que ser geek. Gente, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, @GameJamPlus. A gente é uma maratona competitiva de desenvolvimento de jogos, né? Que o objetivo da maratona é focado em negócios. Então, a gente é uma maratona, que é um processo de 8 meses, onde você... Um ótimo jeito de entrar na indústria, né? E o outro é @indihero.io. Isso é mais para empresas que já estão estabelecidas, que estão procurando como crescer, né? É um conteúdo um pouco mais de empreendedorismo, né? E o meu no pessoal, né? Que é JSI Brito, é onde eu tô ali tentando compartilhar um pouco do background, o que não tá restrito por NDA. Eu tô tentando compartilhar ali para dar uma humanizada na situação, né? Tipo, para dar para sair desse milionário de 19 anos, entendeu? E entender que como é que o processo, evidentemente, funciona na vida real para as pessoas normais, entendeu? Então, eu produzo um pouco de conteúdo sobre isso, e no meu LinkedIn, que é Juliana Silva Brito, tem uma newsletter lá. Toda semana a gente lança de 1 a 2 textos falando sobre essas coisas todas aqui que a gente falou: cultura, marketing, negócios, empreendedorismo.